Nós precisamos falar sobre educação. O Zona Multicor está no ar e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é a base e a chave do progresso e do desenvolvimento de qualquer país. A Constituição Federal Brasileira, de 1988, no seu artigo 6º, garante a qualquer pessoa em nosso país a educação como direito irrevogável e assegura a igualdade de condições para acesso e permanência escolar. No entanto, pesquisas apontam que esse direito tem sido constantemente violado, principalmente quando se trata da população LGBTI+. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. É o que diz o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação é uma forte ferramenta nessa jornada. O conhecimento vence o ódio e o preconceito. E é com essa missão que surgem projetos como o Escola Sem Homofobia, que buscava trazer noções sobre gênero e sexualidade aos colégios públicos. Adequando cada conteúdo à faixa etária dos estudantes, o material informativo propunha dinâmicas de grupo e materiais de apoio para professores e alunos. Apesar de desenvolvido com apoio do Ministério da Educação, o Escola Sem Homofobia foi alvo de fake news. Ele nunca contemplou a pornografia, nem foi pensado para crianças pequenas, por exemplo. Pejorativamente, apelidado de kit gay, o Escola Sem Homofobia foi engavetado por pressão de grupos conservadores. O projeto estava previsto no Plano Brasil Sem Homofobia, de 2004, ano em que a Unesco divulgou números preocupantes sobre a LGBTfobia nas escolas. 39,6% dos meninos não gostariam de um colega homossexual na classe, assim como 35,2% dos pais. 60% dos professores afirmaram não ter conhecimento suficiente para lidar com a homossexualidade em sala. Educar é mais que transmitir conhecimento, é investir na sociedade. Para falar de LGBTI+, e educação, contamos hoje com a presença de Ana Flor Fernandes, estudante de Pedagogia, e Robson Guedes, mestrando em Educação. Ambos estudantes da UFPE. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, na lata, diretamente, o que é educação sexual? Porque a gente sabe que se tem tanta fake news atualmente ao redor disso. A gente quer saber diretamente agora, o que seria educação sexual nas escolas? Então, o primeiro apontamento que nós temos em documentos oficiais da educação, né, é datado de 1997, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, né, tendo dos 10 volumes, um volume específico voltado à pluralidade cultural e orientação sexual. Um documento ainda inicial, com características muito biologizantes, né, em torno da temática, mas que se divide em 3 eixos: corpo e sexualidade, né, relações de gênero, que é onde no documento aparece a palavra gênero, né, no documento oficial, a primeira vez que aparece a palavra gênero, e voltado também às DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, hoje vistas como infecções sexualmente transmissíveis, né. Em 2004 é criado o programa Brasil Sem Homofobia, né, pelo governo federal, mas apenas em 2011 é que nós vamos ter o caderno Escola Sem Homofobia, né, o conhecido kit gay, né, como foi chamado pelos deputados, né, da bancada evangélica, né. Então, a educação sexual na escola é uma prática pedagógica voltada à conscientização e sensibilização dos alunos frente ao desafio cotidiano escolar, que é respeitar as diferenças, que é conhecer o próprio corpo, né, que é conhecer a diversidade de si e dos outros, né, e isso se constitui no ambiente escolar, né, porque a sexualidade faz parte do ambiente escolar, porque é lá, né, através da subjetividade coletiva, que os alunos vão se construindo enquanto pessoas, enquanto sujeitos, e vão criando novas formas de habitar o mundo. E que isso não é construído do nada, né? Existe uma base, que seriam os parâmetros curriculares, onde a gente vai tentar trabalhar a temática da sexualidade. Isso não é falado do nada, a gente não vai resolver falar sobre gênero e sexualidade hoje na escola. Muito pelo contrário, existem estudos que corroboram para que a gente consiga trabalhar isso dentro e fora do contexto escolar. Outra coisa que é muito importante falar, que é falar sobre educação sexual e de gênero nas escolas, não é falar sobre crianças fazendo sexo. Isso é um mito que precisa ser quebrado. Inclusive, quem quiser procurar sobre educação sexual e de gênero nas escolas a partir dos parâmetros curriculares vai compreender que a gente não está falando sobre isso. Até porque qualquer professor que tenha em si uma ética com a sua profissão sabe que não é de bom caráter estar falando sobre isso.
bem como não vai se colocar em questões o que é ser menino, o que é ser menina, mas vai trabalhar na escola coisas importantes, por exemplo, na educação infantil, né, trabalhar a diversidade da brincadeira. Qualquer criança tem que brincar, independente de como seja o brinquedo, né? É um direito da criança, inclusive, né? Pois é, e aí a gente vê que quando você vai para o ensino fundamental, as brincadeiras, então brincadeiras só para meninos ou só para meninas, quando na verdade toda criança pode brincar do que quiser, porque é dessa forma que ela se constrói, né? No ensino médio, aí sim nós vamos ter uma aula de educação sexual voltada para trabalhar temáticas importantes, como, por exemplo, né, a gravidez na adolescência, né, a prevenção da gravidez na adolescência, as infecções sexualmente transmissíveis, né, a questão do próprio HIV, né, trabalhar as orientações sexuais para que os alunos conheçam as variadas formas de habitar o mundo, né. Nesse período, principalmente no ensino médio, né, que é o período da puberdade, é onde esses jovens estão se encontrando, né, e precisam compartilhar. E nós sabemos que falar com a família sobre sexualidade, né? A família é um lugar repleto muitas vezes de tabu em torno dessas temáticas. Então, a escola é um lugar onde esses alunos podem compartilhar suas experiências e, na verdade, quando muitas vezes não tem um professor para compartilhar, eles compartilham com outros alunos que conhecem muito pouco sobre a própria sexualidade. Daí, né, a importância de trabalhar essas temáticas no cotidiano escolar, porque elas estão no cotidiano escolar. Isso vai ser justamente a minha próxima pergunta que eu ia fazer, que era justamente quais são as consequências da gente não ter esse tipo de diálogo nas escolas. Acho que com esse diálogo ou sem esse diálogo, essas consequências já existem, elas já estão postas. Como, por exemplo, se a gente trabalha educação sexual e de gênero nas escolas, a gente consegue minimamente trabalhar temas como respeito às diferenças, quando a gente está falando especificamente de pessoas LGBTs. Entretanto, é um tema que é muito caro sendo debatido ou não. Outra coisa muito presente também que a gente pode perceber, se não debater a educação sexual e de gênero nas escolas, é algo que tem sido muito latente, que vem acontecendo no Brasil, que é a gravidez precoce de adolescentes. Existem matérias que comprovam que adolescentes de 11 anos, de 12 anos estão grávidas ou estão engravidando. Ou seja, essa é uma das consequências que é muito forte hoje no Brasil, não só aqui em Pernambuco, não só aqui em Recife, mas em todos os lugares do país, que vai trazer alguns danos para famílias, para as famílias, para os sujeitos, para as meninas que estão engravidando, que não têm noção do que aquilo significa. Para corpos que não são LGBTs, os corpos cisgêneros e héteros, né, a educação sexual é importante, né, para prevenir, para as crianças, adolescentes, saberem prevenir e perceber casos de abusos infantis, né, violências domésticas, violências sexuais que acontecem no cotidiano e que muitas vezes essas jovens não percebem que estão passando por esse tipo de coisa, né? A gente tem casos de notícias, né, nos jornais em torno de crianças, de adolescentes que depois de participar de uma aula de educação sexual, né, perceberam, né, tiveram a consciência de que estavam sofrendo abuso e procuraram a escola, procuraram os órgãos competentes para denunciar esse tipo de coisa que acontece em casa, nessa dita família tradicional que se opõe ao debate, mas que pratica absurdos, muitas vezes. Ana, você tem um artigo que se chama E se a professora do meu filho fosse travesti? Isso. Conta pra gente dessa tua vivência. Então, quando eu comecei a pensar em escrever esse artigo, se a professora do meu filho fosse uma travesti, é pensando o lugar da travesti enquanto docente, não apenas enquanto uma travesti. É muito interessante porque quando eu fui para a escola, em um dos estágios obrigatórios da grade curricular do meu curso, eu tive a oportunidade de me sentir humanizada. Não sei se pela escola em si, mas pelas crianças. E isso me possibilitou, de alguma forma, pensar, indagar os sujeitos. E se a professora do seu filho fosse uma travesti? Apesar de hoje corroborar muito mais com a ideia de que qual o problema da professora do seu filho ser uma travesti? Então, eu pensei nesse artigo, num texto mais especificamente, do qual eu escrevi para o site das blogueiras feministas, que é um site que eu venho colaborando, para trazer uma inquietação para as pessoas que estão no cotidiano, porque é um site que visa espalhar notícias para as pessoas, e perguntar, fazer com que essas pessoas se questionem qual o problema da professora ser uma travesti. Não existe problema nenhum, porque além de ser uma travesti, naquele espaço ela está trabalhando e ela é qualificada para fazer aquele papel. Então, o que é mais interessante para mim, o que eu vejo de mais interessante quando eu questionei, quando eu fiz essa pergunta, é pensar a professora não apenas enquanto uma travesti, mas uma travesti e professora. Massa. E a recepção? Isso vai pra vocês duas. Deixa eu chamar de duas. Como é na escola? Vocês sendo LGBTs e estando dentro da sala de aula?
à frente de uma turma? Eu acho que o grande problema que nós temos é a primeira coisa que um professor LGBT deve conceber é que, né, ao entrar na escola, ele sempre será o viado antes de ser professor, né? Você sempre será taxado disso, né? Mas uma coisa, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu trabalhava numa escola perto da comunidade onde eu morava, né? E no final de semana eu estava de mãos dadas com meu namorado, na época. E aí passou, né, o final de semana, na segunda-feira, na aula, né, um dos alunos viu, espalhou para os outros coleguinhas e eles formaram um bando para me perguntar, né? E chegaram, tio, por que o senhor estava de mãos dadas com aquele menino? Né? E eles ficam em bando, né? Ficam em quadrilha, né? Quando quer saber a informação, né? E aí a coordenadora chegou e diga, professor, né? Já bem tinhosa. Né? Já bem tinhosa. E aí eu disse, olha, vou lhe fazer uma pergunta. Por que você anda de mãos dadas com sua mãe? Aí ele virou para os coleguinhas e disse, oxente, eu ando de mãos dadas com a minha mãe porque é minha mãe. Mas além disso, por que você anda de mãos dadas com ela? Porque eu gosto dela, porque eu a amo. Eu disse, então, estou dando as mãos dadas a ele, estou andando de mãos dadas com ele porque eu o amo, porque ele gosta de mim e eu gosto dele. Eles só olharam, problema resolvido. Foram brincar e de mãos dadas, porque viram que realmente mãos dadas você dá quem confia, você dá quem gosta. Né? Então, assim, criança não nasce preconceituosa. Né? Aprende esse preconceito. Na escola também. Mas principalmente em casa. Né? Cabe à escola lutar para desmistificar, para lutar contra qualquer tipo de constituição de preconceito no cotidiano escolar e para além dele. O desafio também é, enquanto docente, você está sempre vigiado. Então, por exemplo, já tive experiência na educação infantil, poder, no berçário, trabalhar com várias coisas, menos na hora do asseio. Ou seja, eu não poderia dar banho nas crianças. Por quê? Porque eu era homem, também porque eu era homem e homossexual. Então, são esses desafios. Hoje, eu formado, mestrando, eu posso distribuir. É mais fácil ser contratado numa universidade para dar aula, em outros tipos de espaço do que para a educação infantil, porque homem na educação infantil e homossexual é visto sempre como um pretenso abusador. Então, esse é um desafio que a gente ainda tem, né, de um campo de educação ainda muito feminilizado, mas feminilizado numa visão extremamente materna, de ver a professora enquanto aquela tia que não está ali para educar, mas sim para cuidar, né? Para assear a criança. Eu acho que é o desafio, né, que os LGBTs que estão na educação hoje, né, têm pautado, têm se desafiado, que é colocar a educação como espaço de disputas, né, de mostrar, né, aos pais que vai ter professores LGBTs sim, né, e se não quiser, vire professor e dê aula ao seu filho. Comigo foi muito engraçado, assim, quando eu fui para a sala de aula. Primeiro porque a escola da qual eu fui fazer o estágio, que eu venho fazendo meus estágios, é uma escola que fica no meu bairro. Eu tenho 22 anos, moro na Várzea desde que eu nasci. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira impressão que eu tive, que eu fiquei muito feliz, é que tinha o sobrinho de uma amiga minha, que também é travesti, do qual eu ia dar aula. Pronto, eu já disse, nossa, eu tô dando aula pro sobrinho da minha amiga, que também é uma travesti. E o tempo todo me colocando como professora. Eu sentia essa necessidade de que as pessoas me vissem dessa forma. Por parte das crianças, não tive problema algum. Muito pelo contrário, aqueles olhares de estranhamento que é muito comum. E logo em seguida uma pergunta. A senhora é professora? E eu, sim. Problema resolvido. Nenhum problema além disso. O engraçado de tudo isso é que teve um dia que eu presenciei uma reunião de pais e mestres. Na verdade, de mães, porque os pais não vão, né? E aí, quando as mães chegaram na escola, que elas me viram, um olhar de espanto muito grande, mas de algumas um olhar de recebimento. E é esse momento que a gente percebe que mais LGBTs precisam ocupar o espaço escolar. Não só o espaço escolar, mas o espaço da educação em si. Para que a gente consiga compreender a educação como espaços escolares e não escolares. Para que a gente consiga criar novas narrativas, criar novas óticas, rompendo mesmo com esse olhar que é muito comum de LGBTfobia dentro do espaço escolar. E eu acho que nessa escola tem sido possível. Todas as vezes que eu chego para fazer o meu estágio, eu sou recebida com: oi tia, que bom que a senhora está aqui. Então,
perceptível que não existe problema por parte das crianças. E óbvio que muitas vezes, ou uma vez ou outra, pode existir um problema de conceber aquela imagem que logo depois vai sendo trabalhado, vai sendo construído. E as crianças, elas vão protagonizando esse processo. A gente deixa que elas possam falar, a gente deixa que consiga se trabalhar junto, tanto a professora quanto os alunos, e partindo para outros espaços de escola também, não só a educação infantil, que por ser aluna de pedagogia é o qual eu atuo, mas em diversos outros. Nós iremos para um rápido intervalo, mas fiquem por aí que esse tema é babado e tem que ser bastante falado. TVU, 50 anos da nossa TV pública.